Aleluia. Vamos receber com muita alegria, com muita festa, pastora Kátia Borges. Boa noite. Paz seja com todos. Amém. Pode acender as luzes? Hoje eu quero ver vocês. Amém? Pode se sentar. Estão preparados? Quero pedir, quem tiver em lugar pode se assentar. Então, se tiver uma cadeirinha, você procura sentar. Porque hoje eu não vou pregar, eu vou falar. E eu preciso que você esteja sentado. E as crianças fazer menos barulho. Porque eu estou um pouco... Eu não estou gripada, não. É um pouco... para vocês terem uma ideia, eu fiz uma cirurgia antes de ontem, sexta-feira, 5 horas da tarde. Aliás, eu estou toda enfaixada, eu estou com dreno, vocês podem perceber. Mas eu não ia perder uma Santa Ceia de jeito nenhum. Eu ia estar aqui. E eu falei com o Senhor que eu estaria aqui, eu estou. Amém? E eu estou bem. Amém? Glória a Deus. Eu não posso mexer com os braços, vocês vão vendo que eu estou usando o microfone, porque eu estou toda enfaixadinha. Mas eu quero compartilhar com vocês um milagre. Há algum tempo atrás, a verdade foi no mês de janeiro do ano passado, eu descobri que eu estava com um tumor no seio. No ano passado, no final de janeiro. E foi justamente na época que o Ezequiel, ele percebeu que estava também com aquela enfermidade imunológica, né? E aí eu falei com Deus, Deus, eu sinto esse caroço no meu seio, mas entre eu e o meu filho, é o meu filho. Então eu não abro mão disso. E se eu contar para eles, se eu chegar lá em casa e eu for num médico, ele vai parar o tratamento, ele vai parar tudo e eles vão viver em volta de mim. Então, Senhor, eu quero que o Senhor faça um milagre na vida do meu filho. E nisso a gente começamos com a política, e era mês de política, vocês lembram disso? E a gente trabalhando, né? Foi indo, os meses foram passando. Mas o interessante é que eu orei a Deus. Eu orei no final de janeiro, já entrando em fevereiro, março, abril. E eu falei muito com o Senhor. E eu pedia para Deus, para que Deus me desse um sinal, para que Deus falasse comigo. Mas houve um silêncio da parte de Deus, mas um silêncio ensurdecedor, né? Ele não me respondia, ele não me falava nada, e era um silêncio de Deus. E eu acordo, vocês sabem disso, todos os dias, 3 da manhã, eu vou para a sala, eu oro, e eu falava com Deus, e Deus não me falava nada, mas nada. E eu falava, como vai ser isso? E eu questionava para Deus, falava, Deus, eu já tive um caroço no seio um tempo, e o Senhor me curou, e como que é isso? Mas Deus não me falava nada, nada. Quando foi no começo de começar a campanha mesmo política, da campanha ir para a rua, muitas vezes as pessoas perguntavam, né? Você não está animada com a campanha? E a verdade eu não estava, porque meu coração tinha uma preocupação muito maior, e eu não tinha o foco para a campanha política mesmo. E eu lembro um dia que uma senhora veio com a Célia aqui no escritório para orar para o filho dela, e já era mais ou menos maio por ali, e ela veio no escritório, e ela chegou para pedir oração, o filho dela estava com câncer. Eu nem sei o que deu a história, mas aí aquela mulher, ela falou tanto sobre câncer, que ela queria falar sobre o câncer, que o câncer era uma doença que mata, o câncer era uma doença que judia das pessoas, que o câncer maltrata, e que o câncer envergonha a pessoa. E eu ficava assim, o Senhor está ouvindo, Deus? O Senhor está ouvindo, Senhor? É isso que o Senhor quer para a minha vida? É isso que o Senhor tem para mim? E ele não falava nada.
E a mulher pediu oração e foi embora. Eu fiquei sozinha lá na sala depois, o Marcelo foi para o fundo. E eu falei para Deus, falei, Senhor, essa mulher veio cá só me dizer o que vai acontecer comigo, o que eu vou passar, o que vai acontecer comigo. E aí, Deus não falou nada. Mas uma certa noite, eu não lembro o dia, eu estava em casa, era umas 3 da manhã, eu fui para o sofá e eu fui orar. E naquele momento eu senti, eu não vou chorar não, tá, gente? Eu senti como se uma pessoa entrasse na minha sala. E essa pessoa, ela entrou de corpo presente na sala, e era de madrugada. E eu não senti medo, eu sou bem medrosa. Para essas coisas, se eu falo, Senhor, me mostra anjo de dia, não me mostra de noite não, né? Se eu tiver que me mostrar alguma coisa, o Senhor me mostra de dia, mas de noite não. E já teve momentos que eu tive a sensação nítida que Deus queria me mostrar alguma coisa, e eu falava, Senhor, estou indo para o quarto, vazava e ia embora dormir. Não, Senhor, não quero ver agora não, né? Coisa minha, gente. Aí nesse dia eu não senti nenhum medo, eu não senti nenhuma preocupação. E ele chegou e aquela pessoa, ela sentou do meu lado. E ela sentou do meu lado. E quando aquela pessoa sentou do meu lado, aí ele disse para mim assim, você sempre quis ter uma experiência comigo. Você sempre quis saber o que é um pai cuidar de uma filha. Você sempre teve essa dificuldade, não teve? Eu falei, Senhor, mas o Senhor já tratou isso comigo. E não tenho tanto assim, mas tenho. Sabe, eu falei assim, mas tenho. E ele falou assim, então esse tempo será um tempo meu e seu. Eu vou cuidar de você. Mas eu tenho um trato com você. E nesse trato, durante todo o processo, eu vou estar do seu lado, eu vou cuidar de você, e eu vou estar tão real na sua vida, como você nunca teve. E ele falou comigo muito claro. Ele falou, talvez poucas pessoas na terra experimentaram uma presença como você vai experimentar nesses dias. Eu serei muito real na sua vida. E aí ele disse para mim, mas eu quero um compromisso seu. A partir de hoje, não tem porquê. E não tem tristeza, e não tem murmuração. Você não vai reclamar em nenhum momento. Eu reclamei? Em nenhum momento você vai reclamar de nada. De nada, de nada, de nada. Em nenhum momento você não vai me perguntar por quê. Eu não tenho porquê. Eu só tenho um tempo com você. Não tem motivo. Só tem um tempo que eu quero estar com você. E você vai saber o que é ter um pai que cuida de uma filha. E você não vai ficar triste. E vocês me viram triste algum dia aqui? E nenhum dia eu acordava mais feliz, mais alegre e mais agradecida com o Senhor. Foram noites intensas de muita presença de Deus, de muito cuidado dele comigo, de muito carinho dele, do meu pai comigo, sabe, de experimentar colo. A Cida está aqui, Cida Nogueira. Teve um dia de manhã, foi meu primeiro dia de quimioterapia. Para vocês terem uma ideia, eu já terminei, eu fiz 12 quimioterapias. Eu ia fazer 14 quimioterapias, que eram 12 brancas e 2 vermelhas. Na 8ª quimioterapia, o médico me chamou e ele disse, olha, você está dispensada de fazer a quimioterapia vermelha. Você respondeu muito bem no tratamento e nós só vamos ficar com as 12 quimioterapias. Glória a Deus. E nesse dia, que era a minha primeira quimioterapia, para vocês terem uma ideia do que aconteceu, eu chamei o pastor Luiz, eu marquei um dia um médico aqui em Araxá, que era Dr. Leandro, né? Que é mastologista. Só que ele me marquei com ele, só que eu liguei num telefone, busquei no Google, e o telefone que eu peguei era de Uberaba. E para vocês terem uma ideia, em Uberaba também tem um médico que chama Leandro e é mastologista. E eu ligava o tempo todo e falava, moça, eu estou procurando, eu não acho o consultório de vocês. Eu estou andando aqui em Araxá e eu não acho. E já tinha passado a hora da minha consulta, eu falei, moça,
não tem esse endereço. Eu estou andando aqui nas ruas de Araxá, aí falei, né, na rua de Araxá. Ela disse, não, mas o consultório do Dr. Leandro é aqui em Uberaba. Falei, ixi, não era aqui, mas aqui tinha um também. E aí eu peguei, eu ia fazer tudo sozinha. Aí eu peguei, chamei o pastor, falei, pastor, eu preciso que você me leva lá em Uberaba, porque eu estou com um caroço no seio, eu preciso procurar um masturologista e você precisa me levar lá. Mas eu preciso que seja um segredo, só entre eu e você, ninguém vai saber. Nós não vamos contar para os meninos, nós não vamos contar para ninguém, a igreja não vai saber, porque eu fiz um trato com o Senhor. Eu esqueci de contar isso para vocês. Quando Ele disse para mim que Ele tinha um trato comigo, o que era o trato comigo? Era 3 coisas: não murmurar, não questionar, não tinha porquê, e nada de tristeza. E eu falei para ele, falei, Deus, então, eu quero também uma coisa. Eu não vou contar para os meus filhos, eu não vou contar para ninguém. O dia que eu subir no altar da igreja para contar, vai ser o dia que o Senhor entregar o meu milagre. Então você já sabe que eu já recebi o meu milagre. Amém? Eu falei, o Senhor não me chamou para ser um pregador ou uma pregadora para pregar a doença, mas o Senhor me chamou para levar as boas novas do Evangelho. E eu só vou subir naquele altar com o testemunho que o Senhor vai me entregar nas minhas mãos. Quando eu estiver completamente curada, nesse dia eu vou subir e eu vou contar para a igreja e vou contar para a minha família. Então os meus filhos só ficaram sabendo essa semana, quando eu terminei a quimioterapia, terminei todo o tratamento, e o que eu contei para eles, e eles ficaram muito bravos. Vocês não têm noção, não tem noção do climão que foi lá em casa, como que aconteceu isso. Mas era um compromisso que eu falei, Senhor. E aí eu falei para o pastor que a gente não ia contar para ninguém, e que a gente ia fazer essa caminhada junto, e que era um segredo nosso. E foi um segredo nosso, né, Tório? Companheirão, viu, gente? Vamos para guardar segredo. A gente esteve junto durante esses 12 quimioterapia. O doutor falou, olha, a quimioterapia é muito forte, então você vai fazer de 21 dias em 21 dias. Eu falei, não, doutor, não tem uma mais rápida, não? Vamos fazer todo dia. Ele falou, não tem como fazer todo dia, não. Seu organismo não aguenta. Eu falei, qual que é a que aguenta mais? Qual que é a que eu posso fazer? Ele falou, toda semana. Eu falei, então toda semana. Então toda quinta-feira eu fazia quimioterapia. Chegava com os bracinhos roxos aqui na igreja, vocês lembram? Aí eu arrumava umas desculpas. E aí eu falei para o Senhor, Senhor, eu vou falar uma coisa também. Eu não vou ter como esconder um tratamento desse se o meu cabelo cair tudo. Então o Senhor vai ter que segurar o cabelo, ele não pode cair, não. Senhor, não combina comigo, eu com essa cara desse tamanho careca. Não, Senhor, não vai dar certo. Senhor, o cabelo não tem jeito de cair. Aí o doutor Raul... Primeiro eu passei pelo Dr. Kleber, que foi o meu mastologista, que aí não foi o Leandro, foi outro lá de Uberaba, do Hospital Ellen Gott. E aí depois me passou para um oncologista, que é o Dr. Raul. Aí eu tenho que contar o da Cida primeiro, peraí, né, gente? Porque é muita coisa. Eu não vou contar tudo hoje. Da Cida, foi o primeiro dia da químio. A Cida nunca me manda mensagem para nada. Nada, nunca recebo uma mensagem da Cida. Mas um dia de manhã, 6 horas da manhã, a Cida me manda uma música. Eu não sei que hora que ela mandou, eu vi de manhã, mas foi de manhã que você mandou a música. E a música, eu tinha orado a noite inteira e falado assim, Pai, a única coisa que eu queria era poder estar no seu colo, é saber como que é sentar no colo do Pai, porque amanhã começa um dia tão difícil. Senhor, eu não vou ficar careca, e eu não vou cair a minha sobrancelha também, não. Então, assim, eu queria tanto estar sentada no seu colo. Irmãos, e essa noite foi uma noite de silêncio de Deus. Ele não falou nada, ele não fez nada. Eu falei, tudo bem, sem reclamar, sem ficar triste e sem porquê. Eu dormi ali no sofá mesmo. No outro dia de manhã a gente foi fazer a químio. E aí quando eu pego o meu celular, era uma música falando sobre o quê? Você está sempre no meu colo. A música que a Cida mandou falava sobre colo, né? Do Pai
embalar no colo e aquilo. Eu falei, obrigado, pai, tá tudo certo, vamos junto. E aí eu entendia que estava tudo certo, que ele estava ali e que estava tudo bem. Teve um dia que eu fiz a químio, e aí os meninos lá, depois vocês vão ver, esse é um milagre extraordinário do pai. O moço lá da químio, que cuidava de uns enfermeiros, ele falou assim, eles me chamavam de Catinha, né? Catinha, quando você chegar em casa, compra creme hidratante e compra um creme bom, porque a sua pele vai ressecar muito. E eu sempre falava o contrário, não vai, não vai, não vai. E eles ficavam assim, vai, não vai não. Não sei, a gente está te explicando, né? Eu sei que você está me explicando, mas eu estou te dizendo que não vai, né? E aí, compra um creme bom para você hidratar. E aí, meus irmãos, eu acho que ela está aqui, eu esqueci o nome dela agora. Eu estou vendo, olha lá, ó, de blusinha preta, dá sinal com a mão. É você. Eu chego aqui na igreja, ela veio mais cedo, e ela trouxe um kit de creme importado para mim, gente. E ela chega ali, ela me entrega, lembra disso? E ela, com muito carinho, ela falou assim, eu comprei para você, queria te dar um presente, 2 cremes e um kit, irmãos. E era assim, era sempre Deus dizendo assim, eu estou cuidando, eu estou aqui, você está entendendo? Eu cheguei para o doutor, que é o doutor Raul, falei, doutor, deixa eu dizer para o senhor, meu filho está fazendo um tratamento, e os meus filhos, eles são muito agarrados comigo. Se eu contar para o senhor uma coisa, se eu chegar lá em casa e eu contar para eles que eu estou fazendo, ou vou fazer um tratamento de quimioterapia, eu vou morrer. É porque eles vão me matar antes. Eles não vão deixar eu viver. Eles vão me apalpar a noite inteira, eles vão mudar lá para casa, eles vão ficar me olhando o dia inteiro, eles vão querer saber toda hora. Doutor, não vai dar certo, não combina comigo, eu não dou conta. Então, doutor, eu não vou contar nada para ninguém. Ninguém vai saber, nem na minha igreja que eu sou pastora. Ninguém vai saber. Eu não quero que ninguém olhe para mim e fale assim, nossa, a pastora está meio acabada, ela vai morrer. Ah, olha a cara dela. Vocês viram como é que ela está? Eu acho que ela não está bem, não. Então eu falei assim, Senhor, é só nós 2, ninguém vai saber. Ninguém. E aí o doutor falou, olha, Kátia, que foi o doutor Raul, eu queria te dizer que o tratamento é um tratamento sério. Você não vai morrer disso, não. Nós vamos tratar, você vai ficar bem, mas queria te dizer, o cabelo vai cair, a sobrancelha vai cair, a pele vai mudar. E eu, não vai não, não vai não. Ele fala, vai, Kátia, eu estou só te avisando, estou só assim te preparando para você, né? Eu falei assim, tá bom, doutor, eu sei que o senhor tem que falar isso, mas pode ficar tranquilo, não vai cair não. Não vai cair, vai aguentar até quando precisar. Então aqui, firme. Amém? Caiu um pouquinho, ficou ralinha. Tinha dia que as meninas vinham, Camila, as meninas vinham me abraçar, me beijar e falar assim, ai meu pai, faz com que elas fiquem longe de mim, não deixa elas ficar muito perto não, que elas vão perceber. A irmã de namoro esses dias veio, pastora, Deus está me incomodando, eu estou levantando para orar para você. Eu, que bom, irmã de namoro, continue orando mesmo, vazei de perto dela. Falei, deixa eu sair daqui. Né? Então... Aí o doutor Raul pegou e falou, eu falei, doutor, eu não quero que ninguém fique sabendo. Eu vou contar milagre, eu sou pastor, eu conto milagre, eu oro pelos doentes. E eu acredito que a última palavra vem de Deus, não vem do homem. Eu falava isso para ele. Então, o milagre vai acontecer na minha vida. Eu não estou preocupada com o tratamento, eu só estou preocupada com a minha família e com a igreja. Só isso. Aí eu falei, doutor, deixa eu contar uma coisa para o senhor. Eu fazer tratamento aqui no Elangote, não vai dar certo. Todo mundo de Araxá vem para cá. Gente, eu chegava lá, dizia van de Araxá. Era van, eu olhava assim, eu conheço. Eu falei, meu Deus, aqui não é um esconderijo não. Aqui não tem jeito. Conhecia todo mundo. Eu falava, meu pai do céu. Falei, doutor, aqui eles vão me achar. Todo mundo que desce aqui é de Araxá. Eu fico olhando as vans que desceram, é tudo paciente de Araxá. É as meninas que vêm trazer os pacientes. Falei, como é que vai ser isso? Vim embora, minha quimioterapia começava na quinta-feira. Eu fui numa terça, né, pastor? Aí eu fui numa terça, na quinta-feira em Uberlândia, né? Aí, mas isso é porque eu quero contar agora. Saí lá do Elangote na terça, vim embora. Cheguei aqui em casa, na quarta-feira, o telefone toca. Era o doutor Raul, o oncologista. Ele, Kátia, tudo bem? Eu falei, tudo bem.
Ele falou, Kátia, é difícil para você ir para Uberlândia amanhã? Que era na quinta-feira. Eu falei, não, doutor, não é não. Ele falou assim, então eu estou te esperando amanhã. Estou te mandando o endereço da minha clínica em Uberlândia e eu estou te esperando lá amanhã. Irmãos, quando eu chego lá, era uma clínica tudo particular, tudo top, vocês não têm noção. Aí eu chego lá, ele me atendeu, já estava meu nome lá, a moça me chamou para pagar a consulta, a mulher que estava do lado falou assim, não, é parente dele, já está tudo certo. Subi a rampa, fui lá para cima, ele me atendeu, ele falou, é difícil você fazer o tratamento aqui em Uberlândia? Eu falei, não, doutor, não é não. Ele falou, então seu tratamento vai ser feito aqui em Uberlândia. Eu falei, tá bom. Aí chamei ele, falei, doutor, mas e o pagamento? Porque aqui é tudo particular. Ele falou assim, você é minha cliente a partir de hoje. Eu vou cuidar de você. Quando eu cheguei na clínica, ela no UMC, né? Aí ele me transferiu lá para o UMC. Quando eu cheguei, eu tinha um apartamento só para mim. Com 2 enfermeiros só para mim, que vocês vão conhecer eles, é uma gracinha. Matei eles de rir, de tanto comer doce, levei muito doce para eles, mas eles ficavam o tempo todo lá comigo. O dia que terminou minha última químio, eles fizeram festa, brincaram comigo, choraram até. E aí era o Tiago e a Letícia, o Rodrigo e a Letícia. E aí essa sala, ela não podia ser compartilhada com ninguém. Essa sala tinha que ser só para mim. Foi uma ordem do Dr. Raul, para que não colocasse paciente, para não ter perigo de ninguém encontrar comigo lá. Para que ninguém me encontrasse. Esse doutor, ele vai estar pregando no CRI. Vocês vão pregando não, ele vai dar uma palavra no CRI, né? Vocês vão conhecer ele e o Dr. Kleber. Eles me adotaram como filha. Só que eles são jovens mesmo, e cuidavam de mim, e o tempo todo, e cada sessão de químio que eu fazia, era no outro dia, me ligava, Kátia, como você está? Você já vomitou? Eu, não. Você já está com diarreia? Não. E a sua unha? Está normal. Você está com enjoo? Não. Tá, mas assim, deixa eu te falar, fica preparada, porque você vai ter. Tá bom, não vou ter não, mas o senhor está falando, tudo bem. À tarde, ele me ligava de novo. Kátia, tá tudo bem? Você está dando enjoo? Você vomitou? Você está com diarreia? Não, doutor, não estou não, tá tudo bem. E assim foram, as 12 quimioterapias. Sem nenhuma enjoo, sem nenhuma diarreia. Só dava sono, porque eles davam muito antialérgico. Eu tomava um tanto de antialérgico lá todas as vezes que ia. Hoje, mas que soninho bom, esse eu vou pedir para continuar tomando. Já falei para ele, você pode me vender a parte, porque o soninho sem vergonha. Gente, você está conversando com as pessoas, fica assim. Dormia, pergunta o Luiz. Vamos ver, ligava a televisão. Dormia. Eu estava aqui no escritório e falei assim, Marcia, eu tenho que ir ali agora resolver um negócio. Eu tinha que dormir. E eu custava chegar lá em casa. E deitava e dormia, o sono mesmo. Sabe, aí eu falava, doutor, eu estou dormindo muito, eu vou por causa do antialérgico, vou mandar diminuir. Eu falei, não pode deixar, precisa não. Então, irmãos, esse foi o cuidado de Deus. Deus cuidou em detalhes. Aí chegou no meio da quimioterapia, o doutor Raul chegou para mim e falou, Kátia, todas as consultas com ele, todo mundo tem que pagar. Ele nunca me cobrou nenhuma consulta e nenhum tratamento. Quando estava no meio do tratamento, ele me chamou e falou assim, Kátia, olha, o tratamento já está no meio, você vai sentir mais coisa, você vai agora. Tá, doutor, mas eu não vou não, Deus está cuidando de mim, não vou sentir nada não. A sua fé ajuda muito mesmo, a fé faz essa diferença. Mas deixa eu te falar uma coisa, você não tem um amigo não, uma amiga, uma pessoa para você poder compartilhar o que você está passando, porque é muito importante você ter uma pessoa. Eu falei, olha, eu tenho meu esposo, mas a gente fez um trato, a gente não conversa sobre isso. Eu terminava a quimioterapia, entrava dentro do carro, não era assim, pastor? E ele, e aí, como que foi? Tudo bem, e acabava o assunto ali. Isso foram todas as vezes. A gente nunca conversou em detalhes de nada, mas também eu nunca senti nada, não tinha o que contar também não.
Aí comia bem demais da conta. Fiquei com a carinha um pouco gorda mesmo. É por causa dos corticoide. Mas aí ele falou: você precisa contar para alguém. Você não tem nenhum amigo, uma amiga que você possa contar, não? Aí eu peguei e falei assim... Falei, não, amiga, assim, eu tenho um amigo mesmo. Ele falou, então assim, você precisa contar para essa pessoa. Falei, não, essa pessoa já sabe, eu já contei tudo para ela. Ela sabe tudo. Não, e você pode me passar o telefone dela? Porque assim, pode acontecer eu querer saber como você está reagindo. Porque às vezes você não está me contando, não está contando para ninguém. E aí eu ligo para ela, ela me conta como é que está seu dia a dia. Eu falei, não, o senhor pode perguntar para ele aí agora, ele está do seu lado. O homem, qual é a causa da cadeira, gente? Eu só não posso fazer agora, né, porque eu estou assim. Mas você vê o pulo que deu, olhando para os lados assim. Eu falei, doutor, e não é só um não, tem 3 aí do seu lado. O senhor pode perguntar, ele sabe tudo de mim. Ele falou, eu sei. Eu falei, meu Deus, ele é meu companheiro, ele sabe de tudo e com ele que eu falo tudo. É com ele que eu converso tudo. Aconteceu a mesma coisa com a psicóloga. Porque, gente, eu tinha de tudo que vocês imaginar, tudo que vocês pensar, eu tinha lá nesse tratamento. Eu tinha psicólogo, mas aí eu que atendia ela, eu que clinicava ela, quase passei remédio para ela. Boa demais. Ixi, eu estava já dando altos conselhos para ela. Ela estava separando, eu já falei para ela, não separa não. Vem cá, senta aqui do meu lado aqui, vamos conversando aqui. Aí ela chegou com um jeitinho de psicóloga, ela é pequenininha, né, jeitosinha. E ela, dona Kátia, então assim, deixa eu falar para a senhora, só precisa ter alguém para só desabafar, porque o tratamento é complicado, é um tratamento pesado. Eu falei, eu tenho alguém, e eu conto tudo para essa pessoa. Não, mas só falou para mim que não tinha ninguém, ó. Eu falei, não, eu tenho. Não, então só podia me passar também o telefone, o contato dessa pessoa. Falei, para quê? Ele está aí do seu lado, pode perguntar para ele aí agora. Tem 3 aí do seu lado, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Pode perguntar, sabe tudo de mim. Irmão, essa menina quase morreu. Os 2 enfermeiros estavam do lado, eles choravam de ir. Eu falei, você vai matar ela uma hora, ela não vai aguentar, sabe? Então, foram muitas experiências, muito cuidado de Deus, o tempo todo. O doutor um dia me chamou, o doutor Raul, vou beber na água aqui, vocês estão vendo? O doutor Raul me chamou e a gente fazia exame toda semana ele fazia aquele monte de exame. Cada sessão de quimio era um monte de exame. E ele me chama e ele falou assim, Kátia, se eu chamar agora qualquer um dos médicos que estão aqui, que são meus companheiros, e eu pedir para ele mostrar qual é um paciente aqui meu, você é a única pessoa que não vai ser escolhida. Você não tem pele, você não tem semblante, você não tem nada. Ninguém vai acreditar que você está fazendo um tratamento de quimioterapia. Ninguém. Você é acompanhante aqui. Aí ele falou, os seus exames é uma surpresa a cada dia. Eles não caíram, cadê a Paula? Leucócitos? Nada. Era perfeito. Ele falou, se eu pegar seus exames e entregar para alguém aqui, ninguém vai saber que você estava com um tumor de 7 centímetros. Na pontuação 5, que tem lá o negócio 5 lá, ninguém vai acreditar. Como você respondeu bem. Eu falei, doutor, o senhor não tem noção do efeito que a quimioterapia do céu faz. O senhor não sabe como que Deus age. E assim, cada sessão que a gente tinha, que eu voltava para casa, era uma experiência com Deus. Era um momento que Deus sentava comigo e Ele falava, filha, tem alguma coisa que você quer saber ainda? Tem alguma coisa que você precisa? Sabe, nas viradas da noite, Ele me ensinava a orar. Quando foi para fazer a primeira quimioterapia, com o tempo eu vou contar para vocês, tá? Porque hoje eu acho que eu não consigo contar tudo, porque eu não imaginei que eu ia fazer a cirurgia sexta-feira, que ia sair tão rápido assim. Numa madrugada o Senhor me chama e eu estava orando. E aí, Senhor, faz um milagre, e Senhor faz isso, e Senhor faz aquilo.
E ele senta novamente e ele fala: filha, presta atenção como vai ser a sua oração. Lembra da figueira? Quando eu passei pela figueira com os discípulos, gente, eu ganhei uma plástica. Verdade, vocês acham que? Gente, eu ganhei 2 filhos. E o meu médico fez plástica em mim, vocês acreditam? Eu tô toda... 60 anos ganhei fazer plástica. Bom, não deixa eu esquecer não. Tô bonitinha, né? Por isso que eu tô enfaixada esse tanto. Falei: doutor, não precisa fazer plástica não, doutor, 60 anos, só quero acabar isso. Ele falou assim: vou te deixar linda. Falou pro pastor, falou, pastor? O que eu estava falando? Da oração. E aí o Senhor me sentou esse dia e Ele falou assim: a partir de hoje, para de ficar orando desse jeito, esse tanto de coisa. A sua oração vai ser assim: eu te amaldiçoo, câncer, eu te amaldiçoo no nome de Jesus. Você morre em nome de Jesus. Eu te amaldiçoo. Aí eu falei: só isso, Senhor? Ele falou: foi só isso que eu fiz com a figueira. Amaldiçoei a figueira. E quando eu voltei, como ela estava, eu falei para ele, eu falei: olha, os discípulos falou que ela estava assim. É assim que vai ser. E no dia que eu estava terminando, né, a químio, os meninos estavam sentados comigo e o médico, tem um médico que fica de plantão lá, que não é o doutor Raul, ele só fica de plantão, até as pessoas que estão ali. Aí ele chegou, ele falou assim: tá terminando, hein? Deu tudo certo. Eu falei: graças a Deus, né, doutor? Ele falou assim: você sabia que a quimioterapia, ela mata o câncer e seca ele? Eu falei: sabia, porque foi assim que Jesus falou que ia acontecer, que era para mim profetizar: morre, não, eu te amaldiçoo, seca e morre. Então essa sempre foi só a minha oração. Eu nunca fiquei fazendo orações, eu nunca fiquei pedindo a cura, eu nunca fiquei falando, sabe? Eu só tocava e falava: eu te amaldiçoo, em nome de Jesus, seca e morre. Seca e morre. E assim foi, e assim aconteceu. Foi assim que Deus fez. Eu tenho muita coisa para contar para vocês, mas acho que eu não vou falar tudo hoje por causa do tempo. Mas eu quero falar algo para vocês que vai mudar a história dessa igreja. Quando você puder fazer alguma coisa para alguém, deixa eu esquecer dela não. Quando você puder fazer alguma coisa para alguém, faça. Na campanha política, eu tocava no câncer, que ainda estava aqui no meu seio, que agora não está mais, agora estou toda bonitinha. Não posso bater palma. Mas eu não perderia esse culto nunca hoje de Santa Ceia. E eu sou muito grata a Deus por tantas pessoas que vestiram a camisa, que estava do meu lado, porque foi bem no início e foi um momento pesado. Então cada carinho que eu recebia, cada pessoa que vinha e falava: conta comigo, pastora, eu estou do seu lado, me dava uma força que vocês não têm noção. Não têm noção. Um dia eu estava sentada na beira do sofá, eu já ia para o quarto dormir. Eu ouvi quando Deus ele falava claramente comigo, viu, gente? Hoje eu sei como que é a voz do meu pai. Eu ouvia a voz dele. E aí ele falou assim: Kátia. Eu falei: sim, oi. Eu já era normal eu sentar com ele e escutar ele falar, era normal. É normal agora, viu, gente? E ele falou assim: Kátia, e a eleição? Como que vai ser? Eu falei: não sei, Senhor. O Senhor conhece todas as coisas, eu não sei. Ele falou assim: quer ganhar essa eleição? Eu falei: eu quero a saúde do meu filho. Eu quero a minha saúde. Eu quero cuidar da igreja. É isso que eu quero.
É só isso que eu quero. Ele falou assim: se você quiser ganhar a eleição, você será a mais votada da cidade de Araxá. Conta para a igreja que você está com esse tumor. Eu virei, era nítido, eu estou contando isso para vocês, como Deus existe. Eu virei para ele assim, claro que eu não via. Eu virei para o Senhor, como se fosse pastor. Eu falei: mas assim eu não quero ganhar a eleição. Eu não quero ganhar a eleição porque as pessoas vão sentir dó de mim, pena de mim, ou por causa de um câncer. Eu quero que as pessoas votem porque gostam de mim, porque me ama, porque confia, porque acredita que eu posso fazer o melhor, que eu posso fazer alguma coisa pela cidade. É assim que eu quero ganhar a eleição. Nitidamente, ele falou para mim claramente: eu não esperava outra coisa de você. Ele falou assim: então, daqui 4 anos, você vai ser a mais votada dessa cidade. E eu não estou falando isso para vocês por causa da política. É porque naquela hora Deus estava liberando uma palavra profética sobre a minha vida. Então eu tenho mais 4 anos pela frente. Eu entendi o que Ele falou comigo. Naquele dia eu entendi: Senhor, não tem tristeza, não tem porquê, não tem, Senhor. Eu entendi. Então, Senhor, o Senhor vai me curar, eu vou viver. Eu não me alegrei por causa da política. Não sei se vocês conseguiram entender isso. O que Deus falou comigo? Você tem 4 anos e você vai viver esse milagre. E Ele falou: diga para a igreja, por causa da sua fé. Eu tenho guardado aquela igreja. Eu guardei na pandemia. Eu vou guardar em tempos difíceis que vier. Por causa da sua atitude, a minha mão está sobre aquela igreja. Eu tenho sustentado aquela igreja. Por muitas vezes, muitas pessoas poderiam ter morrido, mas eu não permiti, por causa da sua oração, por causa da sua intercessão. E Ele disse: não deixa de orar pelos enfermos, porque a partir de hoje eu vou estar trazendo sobre a sua vida uma unção muito maior de cura, para você orar pelos enfermos e você orar pelas pessoas doentes. Quando eu comecei o tratamento no hospital Ellen Gott, eu pude ver o sofrimento daquilo ali. O tanto que é triste você estar sentado ali, esperando por um médico. Eu ainda não tinha, passado pelo oncologista, então eu tinha que passar por muitos processos ali dentro. E quando eu estava arrumando os documentos aqui em Araxá, para levar, eu ia sozinha, pegava meu carro, ia fazer exame, ia no médico, tudo escondido, gente. E eu cheguei naquele consultório, foi o primeiro médico que eu passei para arrumar documento para ir para o hospital Ellen Gott. E quando eu cheguei naquele hospital, naquela clínica dela, aí ela me chamou, me mandou deitar numa cama feia, suja. Eu deitei, mas tá bom, estava precisando. E não sabia o que Deus ia preparar para mim depois. Mas aí deitei naquela cama e ela palpou o meu seio. E ela disse assim: você foi negligente, mas hein? Quanto tempo você não vai no médico? Isso aqui não tem cura não, viu? Esse câncer aqui já tem metástases no corpo inteiro. Você demorou demais. Olha o tamanho disso aqui e desse jeito. Gente, eu tremia, meu corpo inteiro. Eu saí, catei meus papelzinhos. A abençoada da mulher, que eu ainda vou voltar lá, eu vou falar tudo isso aqui para ela. Ela não tinha nem papel, nem carimbo para mim. Aí ela procurou nas bagunças dela lá, desorganizada, procurou um papel. Agora eu não tenho a folha não, que eu precisava te dar. Mas assim, você passa na clínica da mulher, pede ela a folha e traz aqui para mim.
Gente, para uma pessoa que está numa situação igual eu estava, eu ir lá buscar uma folha para ela. Aí eu falei, tá. Saí, entrei dentro do carro, irmãos. Eu chorei. E mais um silêncio de Deus. Deus, o senhor está me ouvindo? O senhor viu que não tem cura? Então para que eu vou procurar médico? O que eu vou fazer? Eu ainda estava naquela fase do silêncio de Deus. Saí com o meu carro, custando dirigir. Quando eu chego em casa, uma mulher do postinho da farmacinha, entende? Das farmacinhas que arrumam os documentos, que eu vou lá, são muito gente boa. O pessoal do Elangote elogiou demais elas daqui da farmacinha. Ela me ligou. É a dona Cátia? Eu falei, é. Dona Cátia, está tudo certo a senhora ir para o Elangote. Vai dar tudo certo, viu? Vai dar tudo certo. E olha, a senhora vai. Eu falei, fui acalmando. O que eu quero dizer para vocês, Araxá tem um grande índice de suicídio em Araxá. Vai saber se quantas pessoas não suicidam porque passou pela mesma médica que eu passei. E aí não tem força, não tem Deus, não tem o que fazer. Escuta uma palavra dessa, vai tirar a vida. Porque fala, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o quê? Não tem cura mesmo, não tem solução. O que eu vou fazer? E a nossa igreja, a central, vai levantar uma bandeira. Nós vamos montar nem que seja um comitê, nós vamos falar com o prefeito, nós vamos fazer alguma coisa, mas nós vamos buscar uma maneira de pessoas que forem buscar tratamento com câncer, ela vai passar por nós, vai passar por alguém que vai ter uma palavra de cura, de milagre, e que vai dizer, tenha fé, Deus é contigo. Então eu já vou encerrar. Mas Deus não me deixou passar por isso à toa. Eu cheguei e contei para o doutor Raul. Falei, doutor, eu passei por a médica, ela me falou isso e isso e isso. Ele falou, Kátia, você não é a primeira. Eu tenho um rapaz de Araxá, que hoje ele é agrônomo aqui de Araxá. Hoje ele é meu amigo. Quando ele chegou aqui, ele estava com uma corda dentro do carro, porque ele ia suicidar. Porque o médico que ele passou falou para ele que não tinha mais jeito, não tinha mais cura. Então ele ia tirar a própria vida dele. Ele tinha comprado uma corda. Ele falou, eu vou passar lá e depois quando eu estiver vindo embora, eu paro numa árvore e amarro uma corda e tiro a minha vida. E hoje ele está curado, sadio, casou, é amigo do doutor. Então assim, tem a irmã da irmã Vilma. A irmã Vilma está aqui, irmã Vilma? Irmã Vilma foi fazer um exame. Era o que, irmã Vilma? Ultrassom, não era? Foi fazer um ultrassom da irmã dela, que também está fazendo tratamento, né, irmã Vilma? Vai começar. A moça, a abençoada do trem lá, ela não é médica, ela não é nada. Está fazendo um exame, passando um aparelho da irmã Vilma e falou, tá feio, viu? Não tem cura, não. Isso aqui tem metástase, tem isso. A irmã Vilma, que não estava doente, desmaiou. Passou mal. Vocês estão entendendo? Então, quantas pessoas que estão morrendo, às vezes aqui em Araxá, e talvez eu tive que passar por tudo isso, para Deus me dar uma outra visão, um outro entendimento do que a gente precisa fazer, para acabar com o suicídio aqui de Araxá, pelo menos amenizar tudo isso que está acontecendo aqui. Que eu quero dizer para vocês que Deus é Deus de milagre. E que eu não ia subir nesse altar para contar para vocês doença. Eu falei para o Senhor, Senhor, que eu subi ali, é para contar milagre. É para contar o que o Senhor fez na minha vida. Sabe, para contar o que o Senhor fez. Não contei para os meus filhos, segurei o tempo todo. Mas chegou agora no finalzinho que não teve jeito mesmo de eu não contar. Eu tive que contar para eles. Também já estava na cirurgia. Para vocês verem que eu fiz a cirurgia sexta-feira, 5 horas da tarde, terminou umas 9 da noite. Então eu vim embora ontem e hoje já estou aqui com vocês. Vou quarta-feira tirar o dreno, ou terça-feira, não sei, tirar o dreno, mas quero dizer para vocês que já está tudo bem. Graças a Deus. O que você fala, então? Quer dizer que ele foi um companheirão, toda semana comigo. Proibido de contar. Ele, vamos contar para os meninos. Tem de contar para ele. Não conta.
Vamos contar milagre, vamos contar bênção. Deus me chamou para anunciar boas novas. Deus me chamou para curar os enfermos. A última palavra vem da boca de Deus. É de Deus que eu espero um milagre. Então, assim, eu pude evangelizar o doutor. Hoje, o seu Fernando está aqui, seu Fernando? Irmão Fernando, está aqui, irmão Fernando? Estou lá vendo a mãozinha dele levantada. Irmão Fernando, quando a gente ofertou no altar do Senhor, quando eu fiz a minha oferta, quando o Senhor fez a oferta do Senhor, eu não sei quanto, mas eu imagino. Eu não sei porquê. Eu não sei porque eu nunca tinha visto ele. E ele cuidou de mim como se eu fosse a mãe dele. Cuidou de detalhes. Vocês não têm noção de eu sair do consultório dele e ele falar assim: espera aí que eu vou buscar seu remédio. Ele não deixava nem eu comprar remédio. Eu não tinha remédio para tomar, né? Mas assim, ele me dava remédio para enjoo. Me dava isso e eu não precisei usar nada. Agora eu vou tomar um comprimido que a gente toma por uns 5 anos. Um comprimido assim, não é? Que tem que tomar. Ele já me deu. E ele falou assim: eu vou dizer para vocês assim, são anjos que Deus coloca na nossa vida, pessoas que você nem imagina que você vai conhecer, mas que vai investir na sua vida, que vai investir em você, que vai cuidar de você. Quero dizer para você que Deus é Deus de milagre. Essa cirurgia, eu só poderia fazer ela no mês de abril. Então, o doutor, que vocês vão conhecer ele, vai palestrar para vocês aqui, o doutor Kleber, os meninos já conheceram ele, gente boa demais. Vocês vão ver o testemunho dele. Dizem que ele era filho de lavadeira e ela era faxineira do hospital. E ele vendia salgadinho na porta do hospital, ficava ali vendendo coisa na porta do hospital. E os médicos viam ele ali na porta do hospital e a mãe dele, os médicos decidiram pagar uma faculdade para ele. E hoje ele faz projetos lindos, cuidando de pessoas com câncer. E é uma bênção de Deus, com carinho. Ontem ficou lá com meus filhos, conversando com ele, com o pastor, né? Vocês vão conhecer ele. Você vê o trato que ele fez comigo, o cuidado comigo. E aí eu só também tive que contar para os meninos que ele falou: eu só vou fazer a sua cirurgia, Kátia, se você contar para os seus filhos. Se você chegar aqui e não tiver contado, não tem cirurgia. Era cheio de ameaça, eu era ameaçado o tempo todo, também sofri. Aí, ele está entrando de férias. E aí, lá no hospital, ele só poderia me atender para a cirurgia em abril, né? E qual que era o trato com o Senhor? Cheguei, falei com a moça, tudo. Falei: moça, acabei, minha químio, tudo, acabou tudo, agora eu posso fazer a cirurgia. Então, só que aí eu volto para o Elangote, né? Saí lá de Uberlândia e volto para Elangote. Só em abril. Eu falei: moça, por favor, moça, deixa eu falar com o doutor, tal. Não tem jeito. Tá bom. Falei: Senhor, ele vai estar de férias, Kátia. Olha, eu vou conseguir para você uma consulta só para ele te pedir os exames. Porque enquanto ele está viajando, você tem 30 dias aí para você fazer os exames e trazer para ele. Falei: tá bom. Então marcou para mim dia 18 ou dia 19, para frente agora, né? Falei: antes dele viajar, tá bom. Sem reclamar, sem murmurar, sem porquê. O Senhor sabe todas as coisas, Jesus, está tudo bem. Estou indo embora. Gente, da onde que aquele doutor ia descer aquela escada? Ele sai tudo por dentro e vai embora, você não vê eles. Do nada, me aparece aquele negão, lindo, maravilhoso na minha frente, doutor Kleber. Vocês vão conhecer ele, é um filhão para mim. A hora que eu vou, eu dou de cara. Eu falei: doutor? Eu falei: o senhor tá bom? Eu: tô bem, o senhor lembra de mim? Ele: não. Porque eu não tinha mais consultado com ele, que aí eu estava com o oncologista.
Aí eu falei assim, do Isidoro, o senhor não lembra do Isidoro? Porque ele conhece o pastor Eduardo Isidoro. Ele falou, de Araxá, da Mandina Maura. Você está aqui, Mandina Maura? Você faz uma paeja para mim, para ele comer? Combinado? Então, você vai cancelar tudo. A hora que eu te falar que ele vem esse dia, tá? Que eu falei bem dessa paeja, falei que ele ia jantar paeja. E aí você vê, ele não lembrou de mim, ele lembrou da paeja. Olha que cara de paeja que eu tenho. Ele falou, da paeja, né? Eu falei, isso mesmo, doutor, da paeja. Ele disse assim, ele falou, e aí, como é que você está? Eu falei, doutor, olha que o cabelinho aguentou. Aí ele falou, pois é, acabou a quimio. Eu falei, acabou, doutor. Vamos fazer a cirurgia. Ele falou, estou indo de viagem. E aí eu falei, doutor, eu quero fazer logo. Não quero esperar, não. E a moça falou que o senhor não tem vaga, o senhor não tem nada. Ele falou, vamos ali. Voltou comigo na sala dele, chamou a enfermeira. Falou, marca para ela para voltar amanhã. Em Uberaba. E vai eu e o Tonton voltar. E marca a cirurgia para quando? Sexta-feira, já fiz. Antes dele viajar. Já estou toda operadinha, toda costuradinha. Estou com dreno, mas estou aqui feliz da vida, com saúde. Vou viver milagres, vocês vão viver milagres. Vou para Israel em maio. E agora eu posso voltar e visitar a célula, viu, irmão pastor Aldo? Agora volto com toda a força, porque eu ficava fugindo das pessoas para não ter que contar, para não ter que conversar. Agora eu estou de repouso. Hoje, gente, eu não posso abraçar ninguém, viu, gente? Porque eu estou cheio de costuradinho. Mas estou muito feliz. E hoje eu venho contar para vocês milagre. Amém? Deus é Deus de milagre. Deus é Deus de milagre. Amém? Eu quero agradecer vocês, igreja, vocês que oraram. Muita gente orando por mim, até sem saber. Quero agradecer vocês que me ajudaram na campanha política. E talvez vocês não entenderam porque a gente não ganhou, mas vocês vão saber na próxima eleição. E o trabalho lindo que nós vamos fazer, as ONG que nós vamos montar aqui. Já vou ter parceria com o Dr. Kleber aqui em Araxá. Ele tem segunda pele, flor de pele, que ele coloca próteses em meninas que tiram câncer e fica sem a mama. Falei, doutor, a nossa igreja é parceira do senhor, nós vamos estar juntos, nós vamos trabalhar. Araxá vai ter uma porta lá. Ele falou, vou arrumar o hospital, nós vamos fazer lá. Falei, amém, nós vamos estar juntos, amém? Espera aqui. Boa noite, irmãos, paz seja convosco. João 16, 33. Tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis muitas aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, aflições. O mundo é problemas, doenças, problemas diversos, circunstâncias diversas, batalhas, lutas. E nós temos que ter este ânimo que Jesus diz: tende bom ânimo, eu venci o mundo. E Ele está em nós, nós também venceremos. Então, vocês não sabem o que é guardar um silêncio numa situação dessa? Outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro e março. E eu enfrentei o problema de câncer com meu irmão, o pastor Augusto, lá no mês de abril do ano passado. Ele terminou a última quimio agora, sexta-feira agora, já está curado. Em agosto, a minha irmã mais velha deu também tumor, está em tratamento paliativo, no intestino. E em outubro, a minha esposa. Então, quem tem chamado de Deus, escolhido por Deus, ungido por Deus, ele é provado na fornalha da aflição. Então, nós estamos acostumados e habilitados a matar um gigante cada dia. Porque aquele que é maior está conosco. Ele nos dá a coragem, o ânimo e nos dá a vitória. E a Bíblia diz lá em 1 João 5, 4 e 5: e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. E aquele que vence o mundo são aqueles que creem que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ele é o nosso Deus e Ele está conosco para nos dar força, nos dar esperança, nos dar o poder e nos dar a vitória em nome de Jesus. Amém? Pastor Samuel, a palavra. Gente, você já viu alguém terminar um tratamento de quimioterapia com cabelinho na cabeça?
sobrancelha. A sobrancelha. E eu falava, Jesus, não combina comigo, Senhor. Essa cara desse tamanho, o Senhor me dá uma cara desse tamanho. E como é que eu vou ficar sem cabelo? Te amo. E ela é apressada, não gosta de nada para amanhã. O negócio dela é ontem. Então ela não ia dar conta esperando no mês de abril. Então ela teve que fazer cirurgia particular sexta-feira, porque ela quer viajar para Israel. Amém? Pastor Samuel, com a palavra em nome de Jesus. Eu quero chamar, pastora Luísa. eu quero chamar meus filhos aqui. Eu quero agradecer a eles. Gente, vocês nunca vão me ver eu subir aqui em cima do altar para contar uma tragédia para vocês, não. Vocês não esperem isso de mim. A Tatiana está lá em casa todo dia. Você viu alguma coisa, Tatiana? Gente, Deus me chamou, foi para curar os enfermos, foi para levar boas novas. Eu falei, Senhor, menos do que isso, o Senhor pode me levar. Se não for para ser desse jeito, não tem jeito. E eu quero agradecer. Meu filho, graças a Deus, vai ficar completamente curado. Já está, olha tanto que ele está lindo, o rostinho dele desinchando, né? E assim, a gente brinca com fogo, né? Porque ele vai consultar com uma médica, meia doida também, né? Assim, doida e meia. E essa médica, a gente ficou meio cismado com ela. Eu pego, né, doutor, para quem que eu vou perguntar? Para o doutor, meu médico, né? Para o doutor Raul. Porque eu contava tudo, Ezequiel, ele sabia tudo sobre os meus filhos. Aí eu falei, doutor, o rosto dele está muito inchado, ele procurou uma médica aqui em Uberlândia, assim. O doutor falou, eu tenho uma parceria com ela. Eu falei, então ela é boa demais, né? O homem ficou mudo, irmãos, acabou, não falou mais nada comigo. Posso ficar falando isso aí não, por isso que o culto não podia se gravar, viu, gente? Aí falei para ele, né? Deixei eu encontrar com ele, falei, doutor, e a menina lá, o senhor falou que tem parceria com ela, como é que é? Aí ele foi me contar. Ele falou, Kátia, fala pro seu filho, não gasta dinheiro com ela não. Não gasta não. E aí foi contar, a gente foi entender que é o tratamento com ela, né? E ele falou, olha, ele olhava os exames do Ezequiel, ia me falando, me orientando, e a gente foi ficando mais próximo. Quando eu conto para ele que o doutor Raul falou da médica, fui falar o nome do homem e foi pesquisar. Uai, mãe, mas esse médico que você está indo lá é oncologista? Como é que você conheceu esse homem? Por que você conheceu? Eu falei, Deus, chegou muito perto. Chegou perto demais. Mas aí eu já tinha terminado a quimioterapia. Eu falei, então agora posso contar. Não queria contar, não. Porque eu queria que eles ficassem sabendo aqui em cima do altar.